Neste episódio especial, revisitamos 5 relatos aterrorizantes e fascinantes sobre bruxas que assombram o imaginário brasileiro, do interior profundo às nossas próprias casas. Estas não são apenas histórias de fantasia. São testemunhos reais, lendas ancestrais e encontros sobrenaturais que desafiam a razão. Boa noite, vou contar um relato de um caso que aconteceu comigo. Há um sítio, hoje em dia ainda existe esse sítio, é minha irmã que mora. Segundo dizem, tem mais de 100 anos, né? Nós moramos nesse sítio, hoje em dia, há exatos 47 anos, né? Que nós estamos lá nesse sítio. Eu me criei lá, fiz moça, casei, saí e fui morar longe, né, da minha mãe. Tive meus filhos, só que infelizmente meu marido chegou a falecer. Eu fui obrigada a voltar para casa da minha mãe com os meus filhos. Pedi ajuda para ela poder cuidar dos meus filhos, para eu poder trabalhar. Certa noite eu estava deitada, né, no escuro, lá que é sítio, muito mato, apagam as luzes, fica tudo escuro mesmo, né, um breu total. E eu estava deitada na minha cama, de repente eu vejo 2 mãos agarrarem-se na beirada da minha cama e me aparece uma velhinha toda desgrenhada, os olhinhos pequenininhos, pavorosos, os dentes tudo podre, um nariz enorme, horrível. E ela olhava para mim e sorria, né? E eu olhei assim, fiz de conta que não vi. Na hora eu me tremi toda, né? Mas eu não tem nada ali, não tem nada ali, não é nada. Aí ela se escondeu debaixo da cama. Aí eu olhei e falei, bem, foi imaginação minha, não tem nada debaixo da cama. Aí de repente aparece de novo aquela mulher pavorosa, com aqueles olhinhos miúdos, bem pretinhos, olhando para mim e sorrindo. Aí eu já fiquei com mais medo ainda, comecei a tremer toda, fechei os olhos, falei, não tem ninguém ali, não tem ninguém aí. E eu tenho certeza que eu estava acordada, eu não estava dormindo. Aí, de repente, ela pulou na cama, deitou-se do meu lado e pôs uma mão gélida, cadavérica, horrível, aquelas mãos horríveis, pegajosas, pegou aquela mão, colocou na minha boca e eu entrei em desespero, eu perdi o fôlego, eu não conseguia respirar, não conseguia me mexer, não conseguia gritar, não conseguia fazer nada, eu queria gritar pela minha mãe, a voz não saía. E ela olhava para mim com a mão na minha boca, olhava para mim e sorria, deitada do meu lado na minha cama. De repente, a minha prima me balançou, falou, o que foi? Eu falei assim, a véia vai me matar, ela tá querendo me matar. Aí minha filha, vai dormir sem rezar. Eu falei, mas gente, eu não tava dormindo, eu tava acordada. Eu tava vendo aquela coisa horrorosa, pavorosa do meu lado, querendo me matar. Ai, eu sei que eu fiquei desesperada, né? Mas aí depois uma cunhada minha que morava em São Paulo, aí ela falou que ia lá rezar na casa, foi lá, fez uma oração, né? E foi embora. E nunca mais eu vi essa velhinha, né? Nunca mais vi nada. E segundo ela, a velhinha, quando ela foi embora de São Paulo, hoje em dia mora no Espírito Santo. Segundo ela, a velhinha que está com ela até hoje, acompanhou ela. Eu me livrei, quer dizer, ela me ajudou a me livrar, mas só que ela não conseguiu se livrar. Segundo ela, ainda hoje, a velha está com ela lá na casa dela, no Espírito Santo. Olá, meu nome é Rafaela e hoje eu vou contar sobre o relato da Mone. Antonella realmente existiu e contou a Mone a injustiça que sofreu na Santa Inquisição. O Tarjas Pretas Motoclube fez uma super festa de Halloween 2021 e encomendou várias decorações.
incluindo uma bruxa em tamanho real para ser amarrada acima de uma fogueira cenográfica. Mônia optou por fazer as encomendas menores, pois já tinha bonecas, mas não fazia ideia de onde encontrar um manequim para fazer a grande bruxa. E tinha toda uma questão psicológica incomodando com esse pedido. A avó materna de Mônia era uma estriga, nascida em Gália, norte da Itália. Tudo em torno da Santa Inquisição sempre a causou terror. Quando Mônia era pequena, ela encontrou um livro em casa que tinha ilustrações de torturas, engenhocas e artefatos com um único propósito: causar dor e sofrimento às mulheres. A mãe de Mônia era uma grande médium e benzedeira, e saber que ela não escaparia viva se tivesse vivido naquela época tirava o sono de Mônia aos 9 anos de idade. Faltando apenas 3 dias para o prazo de entrega, Mônia já estava cansada e não queria mais sofrer pela bruxa da fogueira. Ela tinha pensado em fazer um corpo de espuma e colocar uma cabeça de manequim coberta com um capuz ou chapéu e ia fazê-lo assim mesmo. Ela foi fazer uma faxina em um lugar chamado Casa de Francisco. Era um prédio de 3 andares onde funcionava um centro de mesa branca, uma espécie de escola para desenvolver a mediunidade. E no último andar, um grande bazar onde tinha de tudo: roupas, brinquedos, eletrodomésticos. Ela sempre começava a faxina lá de cima. Enquanto limpava entre as araras de roupas, derrubou sem querer um vestido e assim que tocou nele, na hora lhe veio uma imagem na cabeça. Uma jovem, com botas de camurça encardida, cabelos loiro escuro castanho queimado, muito pálida e sem brilho no olhar. Ela estava em um morro muito verde com grama baixa e ao seu lado um bode cinza escuro, quase preto, com um vento olhando para trás com o jeito de quem ia gritar ou chorar. Mônia comprou o vestido, as botas e o espartilho. Tudo tinha lá no bazar e foi tão fácil de achar. Trouxe tudo e decidiu fazer uma camponesa para a fogueira. Mas Mônia não tinha uma cabeça. Ela chegou exausta e foi deitar um pouco. Então ela sonhou. A garota só tinha 16 anos e mais 4 irmãs pequenas. As irmãs eram todas loiras de olhos muito claros e os pais dela pareciam irmãos, com os mesmos traços do nariz de tucano típico dos italianos. A garota era diferente, com cabelos mais escuros e profundos olhos castanhos. Ela era responsável pelas cabras, bodes e galinhas. Eles viviam em uma pequena casa com um barracão para os animais e uma carroça, mas o milharal estava seco e a terra estava árida. Estavam na miséria. No sonho, ninguém falava nada, apenas cenas. Mônia viu a jovem se agachar no chão de camisola bem cedo pela manhã, viu a garota deixar pingar sangue menstrual na terra e a viu chorar por fertilidade naquela terra. Mas alguém com uma cesta de queijos também viu. Mônia viu o campo ficar verde, tomates grandes e vermelhos caírem na terra de tão suculentos e pesados que o caule não suportou o peso. Viu uma mesa muito cheia. Mônia viu quando foram à igreja para agradecer. Viu quando a mulher da cesta de queijos sussurrou algo ao ouvido do padre e todos apontaram para a garota naquela missa. Mônia viu a garota sendo arrastada com seu vestido de domingo e a viu sendo queimada viva na frente da família. A mãe deu um grito e caiu ajoelhada quando as chamas cobriram os cabelos da menina e gritou: Antonella. Mônia acordou passando mal com enjoo e febre. Ela foi à farmácia e no caminho encontrou um catador de recicláveis que sempre lhe vendia bonecas. E sim, ele tinha uma cabeça dessas usadas em salão de cabeleireiro para treinar penteados e cortes com o cabelo e tudo, que a vendeu para Mônia. No dia seguinte, a cabeça estava pronta. Foi a sensação da festa. Todos comentavam e tiravam fotos com a bruxa da Inquisição. Teve uma garota de 11 anos que paralisou por mais de 20 minutos encarando-a. E um cara que falou com ela a noite toda, como se estivesse falando com uma pessoa, oferecendo bebidas e comidas inclusive. A cena da garota no morro ficou gravada na mente de Mônia, e o grito daquela mãe foi o único áudio do sonho inteiro. Os contos, as aparições, os fenômenos, eles são muito presentes, né, na nossa cultura.
da região aqui do Marajó. Então, conto da Curupira, da Matinta Pereira, que são guardiões da floresta e o que falam é que elas aparecem, né, para caçadores que abusam, né, da natureza, que caçam além da conta. Meu pai foi um grande caçador. Meu pai já é falecido. Usava da caça, né, para ajudar na subsistência da família. Uma vez, eu lembro assim, nitidamente, o meu pai saiu para caçar, chegou do plantão dele, do trabalho, e trabalhava em uma madeireira aqui em Breves, arrumar as coisas dele, foi caçar. Meu pai passou a noite inteira, né, aí amanheceu o dia, ele não chegou. Geralmente ele chegava entre a madrugada, e a minha mãe começou a se preocupar, né, só que assim, ela não tinha noção de onde ele estava. Porque dentro aqui da minha cidade tem uma mata muito grande, assim, para estrada, né? Um local onde as pessoas fazem essa atividade. E meu pai ficou desaparecido à noite e um dia, quase um dia inteiro. Assim, por volta das 17 horas, alguns amigos dele, também caçadores, encontraram meu pai desmaiado embaixo de uma árvore, né? É que eles chamam de mutar. É uma coisa que eles fazem em uma árvore para eles esperarem a caça passar. E o mutar, ele fica alto, né, na árvore. E eles ficam, tipo, deitados ali, esperando a caça presa passar ali para eles matarem. Com a espingarda, né? O que ele conta, ele viu alguma coisa, tipo fogo, andando na direção dele e ele desmaiou. Meu pai diz que ele não sabe como é que ele resistiu, como ele aguentou, porque ele caiu já. Depois que ele viu isso, ele disse que era tipo um fogo, assim, andando na direção dele. E foi encontrado já no outro dia por outras pessoas que trouxeram ele, né, pra fora da mata e tal, pegou a estrada principal. E depois disso, eu acredito que meu pai demorou um tempão para voltar a praticar a caça de novo. A minha mãe fala que ele foi assombrado, que foi a mãe do mato que assombrou ele, porque ele vivia por lá, matando os bichos. Cuca, a bruxa brasileira. A figura da Cuca foi popularizada pela obra do Monteiro Lobato, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E apesar da personagem ser representada por uma velha feia com cabeça de jacaré que habitava uma gruta e perseguia as crianças que moravam no sítio, as situações eram bastante divertidas. Todos os planos maléficos da Cuca falhavam miseravelmente. Mas a história é um pouco diferente. Essa personagem é, na verdade, uma bruxa perversa que se utiliza de feitiços, de maldições ou de qualquer outro expediente capaz de levar a cabo suas intenções maléficas. A origem da Cuca é antiga. Pode ser atribuída à adaptação de uma horrenda criatura ibérica conhecida por Coca pelos espanhóis, ou Cocatrix, trazida para o Brasil na época da colonização. Essa criatura terrível, de aparência reptiliana ou representada por um temível dragão, rapta crianças, sobretudo as desobedientes. Essencialmente, essa bruxa vive isolada, tem profundos conhecimentos em forças ocultas, realiza pactos malignos, cria poções maléficas e aterroriza a vida principalmente das crianças. É igualmente poderosa as bruxas da Idade Média. Manipula a natureza, distorce a normalidade, é má, é misteriosa. Tudo isso reforça o arquétipo da feiticeira do continente europeu, popularizado no Brasil. Reza a lenda que a Cuca possui poder de transmutação, principalmente em animais.
valendo-se da noite para praticar essa feitiçaria ou qualquer outro tipo de magia. Carrega em seu histórico sombrio o rapto de crianças para a realização de sacrifícios ou de todo tipo e sorte de feitiçaria. Nas áreas mais remotas do país, há inúmeros relatos de avistamentos em florestas. Há um relato no estado de Minas Gerais de um homem que voltava para casa já tarde da noite, quando de repente ele ouviu barulhos estranhos ao seu redor e, ao virar-se, deparou-se com a bruxa. Era uma velha de aparência grotesca e aterrorizante, que a princípio parecia ser uma mulher, mas os olhos eram brilhantes e os dentes afiados. Certo de ter encontrado a bruxa, o homem retornou para o vilarejo, da onde havia saído, e procurou um curandeiro para ser benzido e se livrar da maldição. No Ceará, há um pequeno relato de uma família que conta que uma das filhas era aterrorizada por um pesadelo recorrente com uma velha mulher que a chamava todas as noites para fora de casa. Numa determinada noite, a família acordou com a menina caminhando em direção à floresta, como se estivesse em estado de transe. Então os pais acreditaram que ela estava sob o feitiço da cuca e procuraram uma curandeira na cidade para quebrar um encanto. Num contexto mais moderno e talvez até mais urbano, a cuca vestiu-se de uma aura lúdica e foi associada a histórias infantis e bastante divertidas. Mas na bruxaria contemporânea, principalmente em correntes pagãs, não é raro reinterpretar a cuca como um símbolo de poder feminino ligado à natureza e utilização da magia para defesa e controle. Há aqueles também que personifiquem como as antigas deusas ou espíritos protetores da natureza, embora isso tenha sofrido distorções ao longo do tempo, ainda há aqueles que fazem essa relação. Também é reinventada como símbolo de sabedoria ancestral ou de resistência patriarcal, o que é frequentemente atribuído às bruxas no mundo inteiro. Definitivamente, a cuca agrega diversos aspectos clássicos do estereótipo da bruxa má. A sua ligação com o medo infantil reflete o poder da bruxa em materializar medos primordiais humanos como o desconhecido, a noite, a velhice ou até mesmo a solidão. Apesar de associada ao lúdico, ela preserva seu aspecto bastante sombrio e místico, refletindo a riqueza e a complexidade da tradição de lendas e mitos da bruxaria no Brasil. O motivo que me levou a mergulhar nas profundezas do mundo das bruxas foi um sonho enigmático e envolvente. Era uma noite comum, até que me vi imersa em uma floresta sombria, em meio a um ritual místico. Flutuando em um redemoinho mágico, eu me vi cercada por 4 figuras femininas misteriosas. Sussurros enigmáticos ecoavam, anunciando que era chegada a minha iniciação, que eu nascerá destinada àquele momento. Uma mistura de medo e êxtase tomou conta de mim enquanto era purificada e renovada por forças ancestrais. Era como se aquela experiência fosse um déjà vu, cenas de um passado esquecido ressurgindo em minha mente. No entanto, o medo me despertou abruptamente daquele transe onírico, embora eu acordasse com uma serenidade perturbadora. Uma paz desconhecida invadiu meu ser. Eu sabia que minha vida jamais seria a mesma. E assim, às 3h33 da madrugada, decidi embarcar em uma jornada obscura em busca da verdade por trás das bruxas. Cada aroma e sensação daquele sonho se entranharam no meu quarto e na minha pele. A pesquisa sobre bruxaria se tornou minha obsessão diária. A cada descoberta, minha convicção crescia: eu nascerá bruxa, apenas aguardando o despertar dessa herança ancestral.
Essa revelação me fez questionar minha infância, onde me sentia uma estranha. Visões perturbadoras e um amor inato pela natureza me diferenciavam das outras crianças. Eu buscava conexão com os elementos, chorava em conversas com a fogueira e dançava ao redor do fogo, enquanto a noite me envolvia e eu dialogava com a lua. Hoje, lamento ter suplicado tantas vezes por cessar essas visões, pois elas me rendiam castigos e rótulos de loucura. No entanto, agora sinto um orgulho intenso de quem sou. Anseio apenas pelo despertar completo das minhas visões, mergulhando em um mundo onde o mistério e o desconhecido se entrelaçam em uma dança sinistra. Depois daquele dia, decidi seguir meus próprios interesses e paixões, mergulhando de cabeça no mundo místico que sempre me fascinou. Me afastei da minha família para viver sozinha e dedicar-me ao estudo das cartas, à produção de hidromel e à magia das velas. Embora ainda atormentada pelo medo do passado, encontrei no mundo místico uma fonte de autoconhecimento e crescimento pessoal. Cada dia é uma nova oportunidade para explorar as maravilhas deste universo encantado e descobrir mais sobre mim mesma. Às vezes, sinto como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis e ouço vozes sussurrando em meu ouvido. Tento ignorar essas sensações, mas sei que não posso escapar do passado para sempre. Será que estou prestes a descobrir algo sobre mim mesma que mudará tudo? E se também houver uma conexão entre o meu passado e o mundo místico que tanto me fascina? Será que as vozes e sensações que sinto são sinais de algo mais profundo? Às vezes, tenho a sensação de que há algo que está me chamando, algo que preciso descobrir para poder entender quem sou e qual é o meu propósito neste mundo. Mas ainda há tanto a aprender, tanto a explorar. Será que estou pronta para descobrir a verdade sobre mim mesma?